A É hora de se conectar com Deus, de ouvir sua voz e sentir sua presença. Com o pastor Eliseu Ruivo. A paz do Senhor, meus irmãos, amigos, companheiros de trabalho, vigilantes e todos aqueles que estão nos acompanhando nesta tarde. Curitiba, 25 de julho de 2025, exatamente agora 19 graus na capital de todos os paranaenses. E nós entramos aqui agora neste momento para trazer ao seu coração, para a sua vida e para a sua meditação, uma palavra diretamente do trono de Deus. E a palavra a qual nós vamos meditar nesta tarde está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 até o versículo 7. Enquanto você talvez procure aí, eu quero deixar aqui o nosso recado. Esta transmissão será repetida hoje da meia-noite à meia-noite e meia e também aos domingos. No próximo domingo agora, das 10 horas às 10h30, você terá a oportunidade de ouvir a mensagem que Deus trouxe ao nosso coração. Por isso, fique ligadinho na Rádio Web Sim de Vigilante, divulgue esta rádio para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus irmãos, porque Deus sempre tem uma palavra ao seu coração. Vamos meditar então na palavra de Deus, a qual se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 7. A palavra diz assim, versículo 3: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois, visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Olha que palavra tremenda que o apóstolo Paulo traz aos nossos corações. Por isso, ele é um testemunho mais poderoso da história. E nós podemos aprender por meio deste texto sagrado que a ressurreição de Jesus Cristo era o tema central da pregação do apóstolo ou dos apóstolos nos primeiros dias do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida, o grande pilar do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo é o testemunho mais poderoso da história da humanidade. E é isso que diferencia o cristianismo das demais religiões do mundo. Um testemunho eloquente e verdadeiro, porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 33, a Bíblia afirma: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O testemunho que os apóstolos davam da ressurreição de Jesus Cristo era um testemunho eloquente, eficaz e convincente, poderoso e verdadeiro. Olha que coisa tremenda. A lei de Moisés, de acordo com a lei de Moisés, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Agora imagine o testemunho de mais de 500 testemunhas oculares. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, do qual nós lemos aqui: se não há como contestar o testemunho de 2 ou 3 testemunhas, quem pode contestar o testemunho de mais de 500 pessoas de uma só vez? Medite nisso. Quem pode contestar? Ou quem poderá dizer, ou quem poderia dizer naquela época de que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Todos aqueles que presenciaram o seu aparecimento. Ele andou com os apóstolos.
Ele andou e apareceu para mais de 500 testemunhas. A ressurreição de Jesus Cristo foi o ponto alto da mensagem do apóstolo do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Isso está lá evidenciado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 ao versículo 36. A ressurreição de Jesus Cristo era o ponto forte da pregação do apóstolo Paulo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32 ao 37, capítulo 17, versículo 30 e 31, também da carta ao apóstolo Paulo, que ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15, e nós encontramos também em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 23, e muitos outros textos. A ressurreição de Cristo é o pilar do cristianismo, é o nosso pilar. Nós nos baseamos pela sua ressurreição. Foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, e está no nosso meio. Por isso, você precisa entender que Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está vivo e está aonde eu e você estamos. Por isso, eu quero nesta tarde te dizer: acredite, confie. Talvez você ainda não viu, assim como eu não o vi, mas já presenciei a manifestação do Espírito Santo. Já pude ver ele agindo no meio da igreja. Já pude ver ele agindo através de milagres e de ocasiões. E você também pode. Também pode. Com certeza pode. Por isso, nesta tarde, nós estamos aqui falando sobre o maior testemunho de toda a história, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Mas nós vamos ouvir agora um louvor e voltamos com a mensagem do Senhor. João 20, para sempre. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Na segunda é informação. A Secretaria Parlamentar traz conexão às 16 horas. Fique ligado nos projetos que estão sendo votados. É para você, vigilante de Curitiba, Paraná, Brasil. Com união, coragem e perfil. O Web Sind Vigilantes está no ar. Informar, educar e representar. Sintoniza com a gente. Não fique para trás. Valorize a segurança. Espalhe a paz. Web Sind Vigilantes. Sua voz, seu lugar. É toda segunda. Vem participar. Rádio Web Sind Vigilantes Curitiba. No ar, pela luta e pela valorização. É isso aí, acabamos de ouvir aí um louvor, João 20 para sempre, de Vitor Santana, para seu elevo espiritual. E nós estamos meditando na palavra do Senhor nesta tarde, falando sobre o maior testemunho da história. O maior testemunho que a história, ou que as pessoas já puderam ouvir, é a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma que a crença e a confissão acerca da ressurreição de Jesus Cristo são essenciais para a salvação do homem. A minha e a tua salvação estão atreladas à ressurreição do Filho de Deus. Se Jesus Cristo não tivesse existido, se hoje houvesse um relapso em todos nós, e nós descobríssemos que Jesus nunca existiu, mudaria todo o cenário da história. Porque hoje eu e você vivemos antes e depois de Cristo. Existe o antes e existe o depois. O calendário humano seria uma coisa que nós não conseguiríamos entender. Tudo que a ciência, tudo que a história nos conta, você já parou para imaginar se ela não existisse? Ou se este homem verdadeiramente não estivesse passado por aqui. Mas o que eu te digo nesta tarde é que Jesus Cristo nasceu e habitou no meio de nós. Era uma bomba atômica dentro de uma casca de ovo, assim podemos se dizer. Era um poder tão grande de algo maravilhoso, tremendo, grande, que habitou no meio de nós. Então, por isso, nesta tarde, o que eu quero lhe dizer é que Jesus Cristo vive. Ele está vivo porque ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde parar o meu Jesus. Ele foi crucificado naquela cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Olha que coisa tremenda. Romanos no capítulo 1 e versículo 4, Paulo fala do poder da ressurreição de Jesus Cristo, dizendo assim: declaro Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ainda o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, afirmando que Jesus Cristo, por nossos pecados, foi entregue à morte e ressuscitou para a nossa justificação. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Ele morreu na cruz do Calvário e nos justificou. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro nos fala da viva esperança que recebemos por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A alegria daqueles que servem ao Senhor é saber que só estamos aqui
por causa da sua morte e ressurreição. Isso me alegra e muito faz ter uma esperança viva de que em algum momento este mesmo Cristo que ressuscitou dentre os mortos virá me buscar. Eu não sei o dia, também não sei a hora, mas eu sei que Ele virá me buscar. E você pode ficar tranquilo, porque se você já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, pode dormir tranquilo, porque este mesmo Cristo virá. E Ele virá em grande glória e em grande poder buscar aqueles que o aceitaram, aqueles que creram que um dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso nós nos alegramos. Por isso você vai olhar e vai ver os crentes, você vai ver as pessoas que conhecem a Cristo, que o aceitaram, felizes, mesmo no meio de adversidades, mesmo no meio de muitos outros passando por tristeza. Você vai ver um crente dando risada, você vai ver um cristão cantando, dando risada, se alegrando. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Redentor dele vive. E ele sabe que este mesmo Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, voltará um dia dentre as nuvens para buscar o seu povo. É por isso que você vai ver a alegria, é por isso que você vai ver um povo alegre, um povo que em meio às adversidades, em meio à perseguição, em meio a um monte de situações, sorrindo, se alegrando, porque sabe que este mesmo Cristo virá buscar a sua igreja. Nós temos mais um louvor. Neste louvor, enquanto ele estará tocando, eu vou ver as mensagens que nós recebemos, a participação dos nossos ouvintes, para que no próximo bloco nós possamos estar aqui concluindo esta mensagem, fazendo uma oração e dizendo mais uma vez o quanto este Deus é bom e tem uma palavra para minha e para a sua vida. Vamos ouvir agora Suede Silva, Reacende a Chama. Cristo voltará. Seus cavaleiros, muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta
Deus. Levanta a geração de mulheres. Alô, vigilantes de Curitiba e região. Toda terça-feira, sintonize na rádio web Cindy Vigilantes Curitiba e acompanhe o programa Momento Secretaria Jurídica, com o secretário jurídico Cleverson Alexandre Anderson. Informações sobre direitos trabalhistas, convenções coletivas, esclarecimentos jurídicos e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro das conquistas da categoria. Toda terça-feira, às 16 horas, na rádio web Cindy Vigilantes Curitiba. Compartilhe com os colegas e fortaleça a luta por mais direitos. Rádio Web Cindy Vigilantes Curitiba, no ar pela luta e pela valorização. Meus irmãos, então nós voltamos para este último bloco e neste último bloco faremos então a conclusão da nossa mensagem. A ressurreição de Jesus Cristo é o testemunho mais poderoso da história. No mundo tão cético e incrédulo em que nós vivemos, onde os grandes dogmas da fé cristã estão sendo cada vez mais questionados, não devemos abrir mão da genuína doutrina cristã, pregada pelos santos apóstolos de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, a sua segunda vinda gloriosa, o arrependimento, a salvação, a santificação e tantas outras doutrinas fundamentais do cristianismo primitivo não podem morrer. Eu e você temos a incumbência de propagar este evangelho, de anunciar a sã doutrina, que é a palavra de Deus, para todos, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, mas eu posso te dizer que este Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, Ele é poderoso para mudar a história da sua vida. Basta uma palavra, e uma palavra apenas, para que o mundo e o seu sistema possam cair aos pés do Senhor. Basta o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus agir em prol daqueles que confiam e acreditam, e tudo pode mudar. Por isso, nesta tarde, eu quero aqui agradecer a todos os nossos amigos, ouvintes, irmãos, amigos, começando aqui pelo Gerson, pelo Amaral, que foi meu supervisor, pelo Paulo Roberto, pelo Clailton, pelo Elias, que está aqui na sonoplastia nos ajudando, Patrick, Roberto, Márcia, Paulo, Gabi, a minha esposa, todos os que estão presentes ouvindo esta programação. Eu quero fazer uma oração, e aonde quer que a audiência possa alcançar, você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Nesta tarde, então, mais uma vez dizendo que esta programação vai ao ar hoje da meia-noite à meia-noite e 30 e domingo das 10 às 10h30. E eu quero fazer uma oração com você nesta tarde. Senhor meu Deus, diante da Tua presença, Pai, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Web, Senhor, Cindy Vigilantes. E Pai, eu clamo agora por todos os nossos amigos, irmãos, que estão ouvindo e que ainda ouvirão esta programação, que o Senhor possa os visitar, que o mesmo Cristo que ressuscitou dentre os mortos há mais de 2000 anos atrás, possa agora encontrar os meus amigos, os nossos ouvintes, os trabalhadores da nossa categoria que estão ouvindo a Rádio Web Cindy Vigilantes. Deus, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de uma solução para o seu problema, que o Teu Espírito Santo vá agora onde quer que eles estejam, cure, sare, restaure, transforme vidas, Pai, porque em Ti nós acreditamos, em Ti nós confiamos, e por isso fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima programação. Rádio Web Cindy Vigilante.